Com essa IA grátis, você pode gerar imagens, vídeos, códigos e até ver o resultado do código gerado. Também pode enviar imagens para análise, acessar conteúdo da internet e ainda tem diferentes modelos disponíveis para você utilizar. É mais uma IA chinesa que chegou muito forte para concorrer com as demais do mercado. E hoje você vai ver tudo o que é possível fazer com ela, lembrando que é grátis, além de que eu vou mencionar também as diferenças dela com o ChatGPT e o DeepSeek. O meu nome é Tainara Schmidt e seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo o que precisa sobre marketing, negócios e inteligência artificial. As empresas chinesas estão claramente tentando dominar o mercado de IA e estão em uma corrida, especialmente com os Estados Unidos. Recentemente a gente viu o burburinho, que o DeepSeek fez, só que essa daqui nem se compara com o DeepSeek, ela é bem mais completa, tem muito mais funcionalidades, como você vai ver nesse vídeo. Eu estou falando do Qwen AI, que é do Alibaba, o maior site de compras de atacado do mundo, onde empresas do mundo todo compram diversos produtos diretamente com os fornecedores chineses. O AliExpress também faz parte da mesma empresa, talvez esse você já conheça e talvez até já tenha feito alguma compra lá, pelo menos antes da taxação. Bom, fornecido esse contexto, agora vamos direto para o tutorial. Então esse daqui é o layout, quando você acessa o chat da ferramenta, vai aparecer assim, muito semelhante ao que a gente já vê em outras IAs semelhantes, E aqui, então, tem diversos modelos para você selecionar. Como eu mencionei, tem bastante modelo disponível. E clicando aqui em explorar, ele abre ainda mais modelos. Cada um com uma funcionalidade específica, mais voltado para algo. Sendo que esse Qwen 2.5 Max, atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é o mais avançado. Se a gente clicar aqui nesse símbolozinho, a gente consegue ver uma descrição de cada um desses modelos e para que eles servem. Eu vou traduzir aqui a página para facilitar, mas é aquela tradução do Google, Nem sempre fica bem certinho. Então, por exemplo, desse que eu mencionei, ele mesmo fala, é o modelo de linguagem mais poderoso da série Qwen. Alcança excelente desempenho em raciocínio complexo, acompanhamento de instruções, matemática, codificação, dramatização, escrita criativa e etc. E algo bem interessante aqui a ser analisado é a questão da modalidade. Nesse aqui, por exemplo, ele fala texto. Não significa que ele não gera imagem, pelo contrário, ele gera. Isso aqui da modalidade só significa que ele aceita como comando, como prompt, apenas informações em texto, que nesse modelo você não pode enviar uma imagem para ele analisar. Mas se a gente vem, por exemplo, aqui nesse modelo, aqui já tem a opção de enviar uma imagem. Então, ele mesmo fala que é o maior modelo de visão-linguagem da série Qwen 2.5 de código aberto. Pode entender imagens e vídeos, gerar legendas de imagens, responder perguntas, realizar reconhecimento de texto, detectar objetos e muito mais. Então, nesse aqui, você pode enviar comandos em imagem, pode enviar imagem junto no seu prompt, pode enviar vídeo que ele vai conseguir interpretar e, como ele fala aqui, até identificar objetos que estão nessa imagem ou vídeo. Para esse vídeo, como eu mencionei, eu vou focar nesse modelo que é o mais avançado, mas lembrando, caso você queira ver mais detalhes, aqui você vai encontrar as informações desses modelos. No ChatGPT também dá para alterar o modelo no plano grátis, só que apenas depois que ele envia a resposta. Então, quando você vai enviar o seu comando, a gente não consegue selecionar aqui, um outro modelo. Mas se a gente clicar aqui no modo de refletir, aí atualmente ele está utilizando o modelo O3, tá? Então, por exemplo, agora que ele enviou a resposta, eu consigo selecionar aqui nesse símbolozinho, e aí eu consigo alterar o modelo para, por exemplo, GPT-4o, o O3 Mini ou o GPT-4o Mini. E aí, se eu clicar aqui, ele vai alterar a resposta. É claro, esse aqui eu não pedi nada específico, Eu só mandei um olá para te mostrar aqui. Te mostrando rapidamente, Aí aqui já eu estou numa conta que tem acesso ao ChatGPT Plus, ou seja, no plano pago. Aí sim, antes de enviar a pergunta, o prompt, a gente consegue selecionar aqui diferentes modelos. Já no DeepSeek, por enquanto, não tem a opção aqui de mudar o modelo, apenas selecionando aqui esse DeepThink, ele vai utilizar o modelo R1. E já aproveita para curtir esse vídeo, se inscreva aqui no canal para você ficar sempre atualizado quanto a essas mudanças que estão acontecendo. Deixe um comentário aqui embaixo, eu gosto bastante dessa interação com vocês e eu leio absolutamente todos os comentários que vocês enviam. E se por acaso aparecer, clique no botão de hypar o vídeo, porque isso nos ajuda muito. Isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas. Então, muito obrigada a você que fez
todos esses passos e está nos ajudando também. Bom, agora um detalhe só importante para mencionar sobre o ChatGPT é que ele tem um limite de uso no plano grátis em relação aos modelos 4O e o O3 Mini, que é o modelo que ele usa aqui para refletir. Depois que você usa várias vezes seguidas, aparece uma mensagem então com essa limitação e que estará disponível para você utilizar novamente depois de tanto tempo, geralmente depois de algumas horas. E aí você pode utilizar outros modelos, né? Você ainda continua conseguindo acessar o ChatGPT, mas não nesses dois modelos. Já aqui no Qwen, não tem essa limitação dos modelos, você pode utilizar à vontade. Pelo menos até nos testes que eu fiz. Por enquanto, eu já fiz várias perguntas aqui, enviei vários comandos seguidos e ele não me gerou nenhuma limitação. Vamos falar agora, então, sobre os artefatos, que é essa opção aqui que a gente precisa selecionar. Ativando isso aqui, a gente consegue ver a representação visual daquele código que ele escreveu. E não só isso, também fluxogramas, tabelas, workflows e etc. Por exemplo, crie uma calculadora rosa sombreado e mostre a fórmula que está sendo digitada. Então, aqui fica o código escrito. E aqui do lado, na parte de artefatos, é onde a gente consegue ter a visualização. Ele gerou aqui, então, a calculadora, eu consigo expandir, então fica em tela cheia, né? Então, se eu coloco aqui, por exemplo, 2 vezes 2, ele está dando a resposta errada. Então, a gente vai pedir para ele corrigir esse código aqui. Vamos ver se agora está certo. Agora sim. Então, está ajustado. E isso aqui é bem normal de acontecer. É o que eu sempre falo aqui nos vídeos, né? Para quem tá sempre acompanhando os vídeos do canal já deve ter me ouvido falar isso muitas vezes. Mas a intenção aqui não é a gente já ficar com a primeira resposta que ele envia, e sim ir melhorando, otimizando, refinando essa resposta que ele enviou até chegar numa ótima resposta, né? E com código aqui não seria diferente. Então é comum ter esses erros, mas é importante que ele consiga corrigir. É lógico, é melhor ainda se nas primeiras respostas já vem exatamente do jeito que a gente quer, especialmente falando de código, se na primeira vez já vem tudo correto. Mas isso pode acontecer. O ChatGPT também tem esse modo de visualização, eu já pedi aqui para ele gerar a mesma calculadora, e se a gente clicar aqui em pré-visualizar, aí ele vai gerar então a visualização, do que a gente solicitou. Então, vou fazer o mesmo teste aqui. E ele já de primeira deu o resultado correto, né? Por enquanto, esse modo de visualização só está disponível no modelo 4O. No O3, eu ainda não vi esse modo de visualização. Pode ser que eles implementem com o passar das semanas. Inclusive, essa funcionalidade aqui é nova. E por quê? Porque o DeepSeek, que é uma IA que fez muito barulho, depois do lançamento do DeepSeek, eles lançaram o modelo do O3, disponibilizaram inclusive para os usuários do plano grátis, né? Aí, depois disso, então, eles adicionaram também essa funcionalidade. E, como eu mencionei, no DeepSeek também tem, e se eu clicar aqui em rodar, ele também mostra, vamos só testar aqui, também o resultado veio correto. Ainda na parte de artefatos, eu quero te mostrar uma outra visualização sem ser essa de, por exemplo, a gente criar uma ferramenta ou um site. Então, eu pedi para ele aqui, cria um exercício para praticar o verbo to be em inglês. E fica aqui do lado de modo interativo. Ampliei aqui para ficar melhor. Então, por exemplo, vou completar aqui a resposta. Quando eu clico em verificar, então não é como ele não manda o texto para a gente responder a mensagem e depois ele falar se está correto ou não. Fica dessa forma. Então, eu acho bem interessante. E até para praticar, para você aprender algo novo, isso aqui é muito legal. Indo adiante, ele permite procurar na internet, então habilitar o serviço de busca na web para que ele consiga até ter informações mais atualizadas. E ele dá aqui algumas sugestões do que a gente pode solicitar. Por exemplo, melhores pizzarias perto de mim, voos baratos para Nova York, como consertar uma torneira com vazamento e por aí vai. Eu pedi para ele me enviar aqui as notícias mais recentes do Brasil nessa semana. Porque eu queria te mostrar que aqui do lado, pronto, coloquei aqui do lado para ficar mais fácil para você ver. Aqui do lado, então, ele mostra as fontes utilizadas e eu posso até pedir para ele aqui descartar uma das fontes. O ChatGPT e o DeepSeek também têm essa funcionalidade e eles também mostram as fontes utilizadas. Algo bem interessante é que essa IA também pode gerar imagens, né? E é muito interessante justamente porque é o plano grátis. Então aqui ele já mostra alguns exemplos de imagens que foram geradas junto com o prompt. Como eu mencionei, é só a gente clicar aqui na geração de imagem e a gente pode até alterar aqui a proporção. Então eu vou colocar um prompt, lembrando que assim, para geração de imagem e de vídeo, quanto mais detalhado o seu prompt tiver, melhor vai ficar essa imagem, porque o que você não adicionar de detalhes,
a IA vai adicionar por ela mesma, né? Assim como acontece com texto também, mas isso fica mais visível ainda quando a gente está gerando imagem. E essa daqui foi a imagem gerada. Ficou muito bonita, é impressionante, ficou realmente muito bonita essa imagem aqui. E, inclusive, ele não demorou muito para gerar, foi bem rapidinho. Ontem, quando eu estava testando, ele demorou um pouquinho para gerar, alguns minutos ali, pelo menos uns 3 minutos. E agora ele demorou questões de segundos. Usando o mesmo prompt, essa daqui foi a imagem gerada pelo ChatGPT, isso no plano grátis, e também ficou uma imagem muito bonita, também ficou com bastante detalhe. Já o DeepSeek não gera imagens por enquanto. Os 3 modelos fazem análise de dados e geram insights. E para isso eu separei uma planilha aqui com vários dados de vendas. Então eu vou pedir aqui para o Qwen, analise esses dados e com base neles gere uma tabela com insights que podem ajudar a empresa a aumentar o lucro. E aí eu vou clicar aqui nesse símbolozinho de clipe. E é só fazer o upload aqui do arquivo. Deu um erro aqui, como você pode ver, ele não completou as frases, então eu vou pedir para ele gerar novamente. Isso é bem chato quando acontece, principalmente quando fica acontecendo repetidamente, né? Quando você pede para gerar de novo, ele gera com o mesmo erro. Mas vamos ver como que vai ser agora aqui o resultado. Isso acontece também com o ChatGPT, acontece também com o DeepSeek, no ChatGPT especialmente no plano grátis, quando tem muitas pessoas utilizando, por exemplo. Pronto, agora sim, então, ele terminou. Se eu vou indo aqui para o lado, eu consigo ver mais detalhes dessa tabela. E aí ele coloca aqui alguns pontos, né? Coloca algumas descrições e depois as recomendações, então, do que ele sugere que a empresa deve fazer. Para quem tem empresa, é muito importante coletar esses dados, porque os dados sempre contam uma história. E mais importante do que coletar esses dados é justamente gerar insights com base neles, é você analisar. Porque também não adianta de nada coletar um monte de dados e não fazer nada com eles, né? Não utilizar eles para gerar insights e gerar pontos de melhoria, pontos de ação. Assim como também é muito importante não perder tempo com tarefas repetitivas e saber fazer uma boa gestão do tempo. Quando falamos de IA, pensamos logo em aumentar a produtividade, não é mesmo? E na Bittrex 24 é possível automatizar tarefas repetitivas e aumentar a sua produtividade. Aqui na parte de automação de tarefas, podemos automatizar processos do dia a dia. Por exemplo, se você tem uma agência e um cliente acabou de fechar um contrato com você, você pode configurar para o sistema já criar automaticamente as próximas tarefas e avisar outras áreas do projeto, como, por exemplo, time de atendimento, designer e redator. E na parte de CRM, podemos criar regras e gatilhos de acordo com alguma alteração no status do seu cliente. Por exemplo, se ele abriu uma mensagem comercial sua e mostrou interesse, podemos agora ativar novas automações e mensagens para converter em mais vendas. Com essas ferramentas e muitas outras, você pode salvar horas do seu dia e da sua equipe. A Bittrex 24 é um software tudo em um para negócios. Gerencie clientes, vendas e equipes com a ajuda da IA. E o melhor de tudo, oferece um plano gratuito e com usuários ilimitados. Toda a sua equipe pode se beneficiar sem custo. Clique no link aqui da descrição ou no comentário fixado e saiba mais. Bom, voltando aqui, o que eu achei mais legal dessa IA, mais impressionante, é que é possível gerar vídeos no plano grátis, que por enquanto só tem o plano grátis. E a gente também consegue alterar aqui a proporção desse vídeo. O DeepSeek não gera vídeos e o ChatGPT gera, mas através da Sora, que é a IA da OpenAI focada em geração de vídeo. E quem tem o plano pago do ChatGPT ganha créditos também, recebe créditos para conseguir gerar vídeos na Sora. Então, novamente, aqui, né, eu coloquei um prompt bem completo, uma descrição completa, né? E esse daqui foi o vídeo que ele gerou. Ficou bem bonito, assim, é um vídeo rápido, né, são 5 segundos, mas mesmo assim, ainda assim, né, ficou um vídeo bem bonito. Já na Sora, utilizando o mesmo prompt, esse daqui foi o resultado. Também ficou um vídeo, de certa forma, bonito, bem realista, mas eu achei mais bonito o vídeo do Qwen, né, o cenário ficou mais bonito. E o Qwen demorou bastante para gerar esse vídeo aqui. E a Sora também demora um pouquinho, mas bem menos do que o Qwen, com certeza.
Algo importante para eu mencionar é que o Qwen é uma IA open source, ou seja, que tem código aberto. Então qualquer um pode ler e entender como funciona e até criar a sua própria versão, assim como o DeepSeek, que também é open source, e diferentemente do ChatGPT, que é completamente fechado. Ele, inclusive, o Qwen, o DeepSeek, pode ser baixado para você utilizar localmente no seu computador ou notebook, sem ser aqui essa versão de chat que a gente acessa na web. Indo adiante, falando em produtividade, é bem interessante quando a gente consegue editar ou alterar o texto gerado por aquela IA sem ser somente pedindo para ela alterar aquele texto, né? Então, por exemplo, quando eu peço aqui para ele, cria um texto falando sobre a invenção do ventilador. Tá travando bastante, eu já tentei 2 vezes gerar esse comando e ele não tá concluindo as frases. Ontem, quando eu testei essa IA e nos outros dias, ela não travou em nenhuma resposta, mas hoje está acontecendo. Provavelmente tem muita gente utilizando e o sistema deles não está aguentando, né, suportando. Até porque tem muita gente agora falando, né, sobre essa IA, então eles devem estar recebendo um fluxo bem grande. Mas enfim, agora ele concluiu aqui. E para editar o texto, ó, se eu clicar aqui em editar, eu consigo vir aqui, ó, e fazer alterações, apagar, por exemplo, vou te mostrar aqui para ficar bastante diferença entre um texto e outro. Eu vou colocar aqui só teste. E aí, eu vou salvar. Salvar como cópia. Se eu clicar em salvar, ele vai salvar naquela primeira mensagem. Se eu clicar em salvar como cópia... Eita, nós. Como eu cliquei primeiro em salvar, ele salva já nessa primeira mensagem que ele enviou. Ele altera o texto que ele enviou. Se eu clicar em salvar como cópia, ele salva as 2 versões. Então, eu consigo passar aqui na flechinha e eu vou ter acesso à versão que ele enviou e à versão que eu editei. O ChatGPT também tem essa funcionalidade e que aí se chama lousa. Então, depois dele enviar aqui o texto, se eu clicar aqui em editar, ele abre como se fosse um Word aqui do lado. Eu acho essa interface do ChatGPT melhor do que essa do Qwen, né? Apesar de que elas fazem praticamente a mesma coisa. Já o DeepSeek não tem essa funcionalidade por enquanto. E uma coisa bem legal para eu te falar é que nós listamos as ferramentas que mais usamos e indicamos aqui na descrição e também no comentário fixado do vídeo. Ou, para ficar mais fácil, você pode só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela. Então dá uma olhadinha porque tem muita coisa interessante. Bom, então para facilitar a visualização da diferença entre essas 3 IAs, eu criei essa tabela comparativa, porque visualizando fica muito mais fácil do que você tentar lembrar tudo que eu mencionei durante o vídeo. Lembrando que isso aqui é dessa forma no dia que eu estou gravando esse vídeo, pode ser que nas próximas semanas isso mude. Então vamos lá, gerar imagem, por enquanto o DeepSeek não gera, isso aqui ó, eu estou falando sobre o plano grátis. Quando é alguma funcionalidade que o ChatGPT tem somente no plano pago, eu deixo essa indicação. Então, por exemplo, gerar imagem, o DeepSeek não gera, gerar vídeos, somente o Qwen gera no plano grátis, o ChatGPT somente no plano pago e o DeepSeek não tem essa funcionalidade. Analisar imagens, somente o Qwen e o ChatGPT. Analisar dados, os 3 fazem. O modo de lousa para editar texto, o DeepSeek não tem. Visualizar o código gerado, os 3 têm, sendo que o do ChatGPT é recente. Acesso à internet, os 3 têm. Open source, o ChatGPT não é, os outros 2 são. A opção de selecionar diferentes modelos disponíveis tem somente no plano grátis no Qwen e no ChatGPT após ele te enviar a resposta. Para alterar o modelo antes da resposta, aí somente no plano pago e o DeepSeek não tem. Agora esses próximos que eu vou falar já, o DeepSeek não tem também, como você pode ver, ele é bem mais limitado do que quando comparado com o Qwen e o ChatGPT, né? Organização de projetos para você separar os chats de conversa e ficar mais organizado. Somente o ChatGPT no plano pago, assim como a função de agendar tarefas. A função de GPTs, né, de você criar variações daquela IA específicas para determinada função, por enquanto só tem no ChatGPT. O modo voz para você conversar e interagir com aquela IA por voz tem no ChatGPT e no Qwen só tem baixando localmente, né? É um modelo específico. Possibilidade de cancelar o uso de dados para que os seus dados, as suas conversas não sejam utilizadas no treinamento dessa IA. Somente dá para fazer isso até o momento no ChatGPT.
adicionar instruções personalizadas para você não precisar ficar sempre repetindo o mesmo contexto, também só no ChatGPT, e integração com o Google e o Microsoft para conseguir fazer uploads de arquivos, também por enquanto somente no ChatGPT. Como eu mencionei, o DeepSeek acaba ficando para trás em qualquer comparação aqui dessas duas IAs. Agora, quando a gente fala do Qwen e do ChatGPT, o Qwen tem sim o seu destaque por ser uma IA grátis que tem tantas funcionalidades disponibilizadas gratuitamente e que tem uma qualidade. Só que se você vê aqui, né, no ChatGPT, tem essas funções aqui mais de organização, assim, de organizar projetos, agendar tarefas, criar os GPTs, cancelar o uso de dados, que é bem importante, as instruções personalizadas. Mas as funções principais, né, como gerar imagem, analisar, o Qwen já faz, então ele tem uma vantagem muito grande. E a gente está comparando aqui com o gigante desse mercado, né, com o ChatGPT, que acaba sempre predominando, sempre surge com novas tecnologias, né, e agora que está se adaptando a essas novas IAs. No fim, essa guerra que está acontecendo, né, entre essas IAs nos beneficiam também, porque, por exemplo, como eu mencionei, o ChatGPT está liberando várias funcionalidades no plano grátis, justamente para competir a atenção com essas outras IAs. Mas se você me perguntar no dia a dia qual que eu utilizo o ChatGPT, até porque eu tenho o plano pago e eu gosto bastante do uso dele, gosto das respostas que ele me fornece. Eu uso agora de vez em quando o Qwen, mas acabo utilizando ainda mais o ChatGPT, porque, como eu mencionei, ele já é bom. E essas funções aqui de organização, para mim, me ajudam demais, porque eu trabalho, por exemplo, eu uso o ChatGPT aqui para algumas coisas do canal, mas eu também utilizo para aprender inglês, então para outros projetos meus também. Então, para mim, ter essa divisão, essas pastinhas, acaba auxiliando bastante. Mas, assim, é sempre bom ter mais de uma opção de IA para utilizar, porque se em algum momento, por exemplo, o ChatGPT estiver fora do ar, é importante que você tenha uma segunda opção. Mas, assim, o DeepSeek, apesar dele estar aqui com bastante X nas funcionalidades, ele tem o seu diferencial e as suas vantagens em determinadas situações. Inclusive, nesse vídeo que está aparecendo aqui, eu fiz uma análise completa comparando o DeepSeek com o ChatGPT, coloquei eles lado a lado. Vale a pena você assistir até para entender quando, em qual situação utilizar o DeepSeek.